Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui nosso do Byte. Eu sou o Moré André Herres e eu venho trazer para vocês hoje um tema muito interessante que é o tempo da sua vida. Hoje a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que no judaísmo o calendário está preenchido por eventos significativos, por memórias, recordações vividas de momentos importantes que podem nos inspirar e iluminar e quem sabe até mudar as nossas vidas. Hoje vamos te levar para dar uma volta ao redor dos dias do ano. Nós vamos explorar o melhor e o pior de todos os tempos. Vamos entender um pouco sobre as festas Hanukkah, Pesach, Shavuot, Sukkot e também as festas modernas, como Yom Ha'atzmaut e Yom Yerushalayim. Então, pessoal, se prepara não só para conhecer o tempo da sua vida, mas também para entender aquilo que um dia você vai ver dentro de você mesmo, que o tempo, ele é a sua vida. Vamos lá. O calendário judaico. Então, hoje, pessoal, a gente vai abordar os seguintes tópicos, em que o calendário judaico é diferente, né, diferente do calendário secular, porque a arqueologia e a Torá não são conflitantes. Vamos entender um pouco essa questão da idade do universo, como é que o calendário judaico fala que a gente tem 5.780 anos, e a ciência fala que nós temos já bilhões de anos de existência. O Sol e a Lua como medidores de tempo, os meses e os feriados, e 6 dias, então, o Shabat. Nós temos aqui 5 tópicos que a gente vai trabalhar, e pessoal, sabe como é que a nossa aula é muito boa, ela vai fluindo, então hoje a gente vai trabalhar 3 desses tópicos, os primeiros 3, e na próxima aula vamos finalizar com os 2 últimos, tá bom? Pessoal, o Einstein, que foi uma das mentes mais brilhantes do século XX, ele fez uma importante observação a respeito do conceito do tempo. Quando você se senta diante de uma bela jovem por 2 horas, parece que você ficou ali durante 1 minuto. Agora, se você está perto de uma fogueira e fica ali 1 minuto, parece que você já está durante 2 horas de frente daquela fogueira, sentindo aquele calor. Pessoal, isso é a relatividade. Falando em termos muito curtos, simples e curtos. É claro que a teoria da relatividade do Einstein ela é muito mais complexa do que isso. Ainda assim, em seu exemplo, ele transmitiu a ideia de que o tempo pode ser mensurado de diversas maneiras. Pode correr rápido ou se rastejar de forma muito lenta, parecendo uma eternidade. O tempo pode ser percebido como algo precioso ou como um peso, como um fardo. Algumas pessoas adoram cada segundo das suas vidas e outras não sabem fazer nada melhor do que matar o tempo. Pessoal, dizer o provérbio, tempo é dinheiro. Isso aqui é aquela expressão que todo mundo já ouviu falar, né? Tempo é dinheiro. O judaísmo ele fica estarrecido com essa comparação. E por que isso? O tempo ele é infinitamente mais valioso do que a riqueza material. E é impossível acumular ou emprestar o tempo, muito menos recuperar o tempo perdido. Matar o tempo não é assassinato, é suicídio. Pessoal, a gente quando mata o tempo, a gente está enrolando, a gente não está atrasando a vida dos outros, a gente está atrasando a nossa vida. A gente está trazendo mal para a gente mesmo. E a verdadeira tragédia da vida é que muitas pessoas só percebem que o tempo vale ouro quando seus cabelos já estão grisalhos. Eu já estou começando a ficar aqui com a minha barba branquinha, os cabelos que vão sobrando na cabeça, né? Ainda não ficaram brancos, mas a minha barba aqui, ó, está ficando branquinha. E Baruch Hashem, a gente já conseguiu perceber realmente a importância do tempo. O rabino Samson Raphael Hirsch afirmou que o calendário judaico é o catecismo do judeu. E qual é o propósito do judaísmo? Os sábios do Talmud, eles respondem: santificar o tempo e transformar cada momento da vida em um momento sagrado. Tá? Então, essa aqui é a definição do Talmud em relação ao tempo. Qual é o significado do tempo? Para que a gente tem que ter o tempo? Para que serve o tempo? Para a gente santificar e transformar cada momento da vida em sagrado. Pessoal, menos do que você pensa. Como assim? O que isso quer dizer? Como é que a gente mede o tempo? Como nós medimos o tempo?
O momento histórico em que iniciamos nossa contagem mostra muito daquilo que consideramos como o mais importante. Os judeus têm um problema com o calendário tal qual ele é seguido no Brasil e no mundo todo. O calendário gregoriano é esse que a gente segue. Por que isso? O calendário cristão toma o nascimento de Jesus como o principal momento da história e transforma o evento em um verdadeiro divisor de águas. Tanto que é comum de colocar, né? AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Os judeus começam a contagem diferente. Nós começamos a nossa contagem com Adão, Adam Arishon, Adão, o primeiro homem que surgiu na face da terra. O calendário cristão, ele começa com o nascimento de sua fé. É assim que o calendário cristão começa a contar. Tinha a contagem do tempo, e aí eles decidiram, quer saber, olha só, aqui nasceu a contagem de Cristo, então vamos determinar que a partir desse momento em diante é uma nova vida, daqui é o para frente, e do Cristo para trás é o que veio antes. Então, por isso que ficou antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário judaico, ele vê de uma maneira um pouco diferente isso. O calendário judaico, ele parte de uma perspectiva mais universal, do nascimento da espécie humana, e não do nascimento da fé, ou do nascimento do judaísmo. O próprio calendário é a declaração mais poderosa do respeito e consideração que o judaísmo tem com o mundo inteiro. Nós agora estamos, nos judeus, no 8º século do 6º milênio, ou seja, estamos no ano de 5.780. Nosso calendário não começa no momento em que os judeus se tornaram uma nação, nem com o nascimento do seu maior líder, Moshe, nem com o nascimento de Abraão, que foi o primeiro judeu. Olha quantos indícios, quantos fatores marcantes na nossa história. A gente poderia falar, opa, daqui para frente, vamos contar o tempo, né? De repente, DM e AM, antes de Moshe e depois de Moshe. Afinal de contas, a gente recebeu a Torá com Moshe, nascimento da fé. Ou então, vamos lá para o começo do judaísmo com Abraão. Vai ser o AA, não é os alcoólicos anônimos, é antes de Abraão, ou DA, depois de Abraão. Não, a gente começa a contagem desde Adão. Mas espera aí, pessoal, tem uma pegadinha aí. Será que Adão está no topo da criação do mundo? O momento mais importante foi quando Hashem criou Adão à sua imagem. Deste modo, o tempo é sagrado tanto para os judeus quanto para o resto da humanidade. Pessoal, olha só que coisa bonita, que coisa interessante. Nós, judeus, não colocamos a nossa ideologia acima de todos. Quer saber? Então, a partir de agora, vai contar para o mundo inteiro a partir da minha data. Não. O judaísmo, ele coloca o nascimento do homem. Do meu homem, do seu homem, do judeu, do cristão, do católico, do budista, do hindu, não importa. O nascimento do homem. O ano começa a contar a partir de agora. Né? Não é do nascimento da minha fé ou da sua fé, ou de quando a gente começa a acreditar nas coisas. Mas espera aí, tá bom. Então a contagem começa a partir de Adão, beleza. Mas então de Adão até agora, temos 5.780 anos. Então como é que a gente tem a contagem de bilhões de anos? Como isso daí é possível? O calendário judaico, ele começa com a sua contagem no 6º dia e não no primeiro dia da criação. Olha só que interessante, pessoal. Não sei se vocês pararam para pensar ou entenderam direitinho isso que eu falei no slide anterior. Adão, ele não é criado no primeiro dia. Adão foi criado no 6º dia. Então, o que será que aconteceu cada dia antes da criação de Adão? Afinal, por que menos de uma semana faz tanta diferença? Então você vai falar, tá bom, então Adão foi criado no 6º dia, então o ano não tinha que ter 5.780, tinha que ter 5.780 mais 6 dias, é isso que você está querendo me dizer? Então, não é isso, e por que não? Os filósofos judeus, eles já explicam que quando a Torá fala de dias da criação, não se refere a um período de 24 horas. Vamos entender já já o porquê. O Sol foi criado somente no 4º dia.
Os dias bíblicos anteriores à criação do ser humano não eram os dias que conhecemos, eram períodos diferentes de tempo, estágios no processo de desenvolvimento do mundo. Sob a perspectiva divina, é como se esses períodos durassem um dia, mas descobriremos que, na verdade, duraram bilhões de anos. É por isso que os judeus não se preocupam com a aparente contradição entre a arqueologia e o calendário judaico. Pessoal, olha só o que a gente está vendo aqui nesse panorama que está aparecendo para a gente. Então, como é que a gente funciona para saber a contagem de um dia, quando passa 24 horas, quando a Terra ela dá uma volta no seu próprio eixo? Quando eu hoje vejo o Sol nascer, o Sol se pôs e amanhã de novo o Sol vai nascer. Eu dei a volta no meu próprio eixo, 24 horas, tá bom? Então, é mais ou menos isso daí. Então, deu 24 horas, passou um dia. Só que o Sol só foi criado no quarto dia. Então, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, como era feita a contagem? Como Deus fazia essa contagem, então, de dia? Porque a gente tem, no Bereshit, ele começa a Torá, veio o primeiro dia, e foi tarde, foi noite, dia 1. E foi tarde, foi noite, dia 2. E foi tarde, foi noite, dia 3. Vayere vaiboker yom echad, vayere vaiboker yom sheni, vayere vaiboker yom shelishi, e assim por diante. Pessoal, então, como que isso era feito antes? Então, como a gente está vendo aqui, a contagem que era feita era diferente da contagem que a gente tem ciência agora, tá bom? E isso agora também dá uma outra luz para a gente. Então, já que o tempo ele não andava como ele anda hoje em dia, então pode ser que aqueles dias que estão se passando não são dias, não são semanas e não são meses, são bilhões de anos, milhões de anos. É assim que o judaísmo ele vê, é assim que o judaísmo ele enxerga. Ele não fica preso na semana, em uma semana. Não uma semana divina, mas uma semana mundana, que a gente fosse querer trazer para o nosso mundo para entender esse conceito de tempo. Tá bom, então vamos entrar um pouco para entender. Então, será que a gente vive no planeta dos macacos? Não sei se vocês sabem, já ouviram falar, um famoso julgamento de Scopes. Ele foi um político norte-americano que liderou uma cruzada nacional contra a teoria da evolução ao tentar prender um professor por ensinar para sua turma a respeito da evolução das espécies. Se eu não me engano, foi na década de 1920, por aí. Um professor, ele estava ensinando a respeito da evolução das espécies e naquela época não podia mostrar isso, né? Teoria de Darwin, olha que coisa maluca. Só poderia ser passada a teoria da Bíblia da igreja. Então, foi a julgamento sobre... Foi esse famoso julgamento, julgando se a escola poderia, sim, passar a evolução ou se ela deveria passar apenas o criacionismo. E os rabinos prontamente se colocaram ao lado do advogado de defesa. Tá? Então, quem pensa, não, a gente vai contra a Bíblia, que é isso? Já que está brigando a Bíblia com o Estado, vamos deixar a Bíblia se ferrar? Não, o judaísmo, os rabinos, eles foram de acordo com os advogados de defesa. Eles citaram o primeiro rabino-chefe de Israel, que até então chamava Palestina, Avraham Yitzhak Kook, o famoso Rav Kook, que disse: a doutrina da evolução está mais de acordo com os segredos cósmicos da Kabbalah do que com qualquer outra doutrina filosófica. Essa foi a frase que disse o Rav. Então, pessoal, Darwin ele agiu certo quanto à sequência dos fatos. A ordem embrionária está exatamente de acordo com os registros bíblicos a respeito do relato da criação. O que Darwin não entendeu é que as mutações foram miraculosas demais. Elas não ocorreram por acaso. Os macacos vieram antes do homem. Entretanto, mesmo que pudessem fazer com que homens nascessem deles, nenhum macaco poderia se transformar num homem a menos que fosse a vontade de Hashem. A gente não está aqui entrando no detalhe se o homem evoluiu do macaco ou não. A gente sabe que sim, na criação, na ordem da criação do mundo, pela Torá, os animais vieram antes dos homens. Então, o macaco, ele sim veio antes dos homens. Não vamos entrar agora no mérito da questão, se ele evoluiu de um ou não.
o que é importante, o que é fato para a gente é o seguinte: se veio o homem depois, ou se o homem evoluiu do macaco, tenha ciência e certeza que isso foi vontade de Hashem. Isso não foi apenas ao acaso, diferente de como Darwin traz. O Darwin ele coloca uma sequência que é a sequência que é a Torá, né? Primeiro veio a água, os animais da água, e da água para a terra, tudo bem, beleza. Só que Darwin coloca como ao acaso, como mutações, e a Torá ela fala que não, beleza que foi nessa ordem, mas aconteceu assim porque Deus quis. Deus quis que fosse assim que funcionasse, e é assim que funciona. Então o judaísmo ele concorda que a evolução ocorreu, porém nega. Então, pessoal, olha só, o Midrash ele ensina que antes de Adão havia seres humanos com rabos como o dos macacos. Isso foi antes de Deus ter soprado seu espírito dentro de um ser vivo e transformado o planeta dos macacos em um lar para aqueles que são ainda mais sagrados que os anjos. A gente não está aqui focando nessa história, porque é um Midrash, é uma história, né, que está escrito na Torá, né, mas tem essa ideia. Mas a nossa contagem ela vai a partir do momento da criação do homem, quando Deus sopra a alma dentro do homem e a gente se torna mais especial e mais sagrado que os anjos. O calendário judaico ele não está interessado em comemorar o nascimento do macaco, não quer comemorar o nascimento, não quer comemorar o aniversário do Donkey Kong. Não é essa a nossa intenção. Os macacos podem ter aparecido antes dos humanos na Terra, mas isso não é importante, não é relevante para a nossa contagem. Os judeus contam os anos desde o momento em que os anos contam. Somente nós podemos dar sentido à história e torná-la sagrada. Então, a partir do momento da criação do homem, quando a gente tem essa alma divina soprada dentro da gente, é que começa a valer e começa a vir um propósito da criação. A gente já falou em aulas anteriores que o homem ele está no topo da criação. Por quê? Porque ele era o propósito, ele era o objetivo. Deus prepara o mundo inteiro para o homem e coloca o homem no mundo. Então, a partir do momento que a gente chega no mundo, pronto, agora aquele mundo ali ele já tem sentido. Bem-vindo à Lua de Mel. Opa, o que isso quer dizer? Vamos lá então, pessoal. O que a gente quer dizer com essa lua de mel? O calendário secular ele tem 365 dias. Para ter um ano tem que ter 365 dias, tá bom? Isso é quase o que a Terra leva para completar a sua órbita anual ao redor do Sol. 365 dias mais um quarto, tá bom? A diferença de 18 horas por ano é compensada a cada 4 anos, ou seja, a cada 4 anos temos um ano bissexto, onde um dia é acrescido em fevereiro, indo de 28 para 29 dias. Esse é o calendário solar. O judaísmo ele conta um pouco diferente. A gente conta os nossos meses de acordo com a lua. Quando se completa o ciclo de 29 dias e meio do aniversário da lua, inicia-se um novo mês, celebrado de Rosh Chodesh, que é a cabeça do mês. Ou seja, o calendário judaico ele conta os seus dias de acordo com o andar da lua e não com a volta do sol ao redor do mundo. Então, o que a gente tem aqui de diferença? O calendário judaico ele tem de 30 ou 29 dias, e o calendário secular, o calendário gregoriano, o calendário solar, ele tem 30 ou 31 dias, exceto fevereiro, que só tem 28. A diferença é que o calendário secular, ele acrescenta um dia a cada 4 anos, chamado de ano bissexto, e o calendário judaico, ele acrescenta um mês, né, a cada sequência de anos. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Mas por que ele faz isso? Se ele não acrescentasse esse mês, o nosso calendário lunar, que ele teria 354 dias, a gente iria comemorar uma festividade de primavera, por exemplo, no inverno. A gente sabe que Pessah é Hag Pesach, Hag Aviv, é o Hag da primavera. Então a gente tem que comemorar ele quando? Na primavera, é uma ordem da Torá. Então, para poder fazer essa compensação, a gente acrescenta um mês durante o ano, ao invés de acrescentar somente um dia. Já o Ramadã, né, os muçulmanos, eles seguem o calendário lunar estritamente. O que acontece?
quando eles têm que comemorar o Ramadã, que é aquele mês que eles fazem um jejum diurno, isso pode acontecer em qualquer mês do ano, pode acontecer no inverno, que o dia é mais curto, pode acontecer no verão, que o dia é mais longo. Para eles não importa, eles só seguem um calendário lunar. O judaísmo, ele segue o calendário lunar solar. Que mistura doida é essa? Vamos entender um pouquinho. A lua determina os meses, mas a defasagem de 11 dias é compensada pela adição de um mês extra por 7 vezes a cada ciclo de 19 anos. Ou seja, no terceiro, no sexto, no oitavo, no 11º, no 14º, no 17º e no 19º ano. Ou seja, a cada 19 anos nós temos 7 vezes um mês a mais, o ano bissexto. Tá vendo? Ele não tem uma sequência de meses de anos a cada 2 anos, a cada 3 anos. Ele tem 3 no sexto, no oitavo, no 11º, 14º, 17º e no 19º ano. Isso vai garantir que Pêssar, como eu falei para vocês, que é o mês da primavera, o Hag Aviv, ele sempre cai na primavera de acordo com a Torá, porque foi assim que Hashem ele ordenou para a gente. Se nós sabemos que o ciclo solar é o mais correto como padrão para calendário, por que usar o ciclo lunar e compensar os erros com um mês extra? Né? A gente tem que, tá bom, legal, a gente compensa aqui o ano bissexto com um dia. Compensar com um mês inteiro? Isso já é forçação de barra braba, não é? You are my sunshine. Pessoal, a primeira resposta que um judeu tradicional lhe dará é fazendo assim porque Deus mandou. Ponto final. Deus mandou, resposta para tudo. Por que você faz isso? Deus mandou. Por que faz Shabat? Deus mandou. Por que você come kasher? Deus mandou. Parece que é a resposta fácil. Na verdade, pessoal, essa é a resposta de quem não sabe, de quem não tem conhecimento. Sim, a gente faz porque Deus mandou, mas tem um motivo mais bonito e mais profundo do que isso. O calendário lunar solar, ele é derivado da própria Torá. Isso é tão importante que foi o primeiro mandamento entregue pelo povo judeu. Lembra lá nas nossas histórias, na nossa aula da história do povo judeu, quando a gente está falando lá da saída do Egito, antes mesmo da gente sair do Egito, Deus já começa falando, né? Antes da gente de ter a última praga, a 10ª praga, a praga dos primogênitos, Deus fala, olha só, esse aqui hoje será para vocês o início dos meses, dos anos. No caso ele está falando de Rosh Chodesh Nissan, dia 1º de Nissan, que foi 15 dias antes da gente sair do Egito, né? Estava já nos finalmente. Então ele fala, hoje será para você o primeiro dos anos, tudo mais, ou seja, primeira ordem, é um mandamento de Deus. Deus falou que esse é o primeiro mês dos anos, nessa época, na primavera. E deve ter um significado muito especial para Hashem identificar o tempo judaico como uma lua de mel mensal. Porém, ele não explica o motivo. Mas os nossos sábios oferecem uma série de interpretações. A lua mingua e cresce. Ela vai da escuridão à luz da aparência, minúscula e insignificante, à iluminação total. A lua é o símbolo do povo judeu. Assim como a lua, de tempos em tempos, tem-se a impressão que os judeus vão desaparecer. A história judaica é um ciclo recorrente que se move da adversidade à vitória. O sol brilha durante o dia, mas a lua ilumina em meio à escuridão. O povo judeu tem a missão de ser como a lua, de ser Or Lagoim, de ser uma luz entre as nações. Um mundo invadido pela escuridão, violência, crueldade, ignorância, precisa de um povo que possa inspirá-lo. É muito fácil acreditar em Deus quando a vida está ensolarada. Os momentos em que as convicções são verdadeiramente testadas, são aqueles em que, como escreveu o poeta americano Longfellow, a escuridão cai das asas da noite. Todos os meses, ao observarem a lua, os judeus fazem uma bênção e proclamam o poder de Deus até quando a vida é dominada pela noite. Pessoal, se vocês perceberam aqui na coluna do meio, o sol brilha durante o dia e a lua ilumina a noite.
muito engraçado, né? É óbvio, o Sol ele tem a luz, a Lua não tem luz. A Lua ela absorve a luz do Sol e ela reflete, né, à noite. Ela não tem a luz própria. Mas o principal, pessoal, o Sol dá a luz e a Lua recebe a luz. Nós também devemos reconhecer que somos recipientes das bênçãos de Hashem. Pessoal, olha que metáfora mais bonita. O povo judeu, ele é como a lua. Ora ele está pequeno, ora ele está grande. Quando acham que a gente vai acabar, a gente está lá fininho, um guantezinho, a gente volta. A gente cresce. E, tal qual a lua, nós não temos luz própria. Nós dependemos da inspiração divina. Dependemos de Deus. Nós não somos o sol, nós somos a lua. A gente recebe as brachot e as bênçãos de Hashem, que Ele manda para a gente, que Ele manda para esse mundo, e nós refletimos ela para todos os povos. Por isso que o povo judeu é chamado de Or Lagoim. Ele é uma luz entre as nações, uma luz entre os povos, porque uma das missões que o povo judeu tem é de trazer luz para esse mundo. Não a luz do sol, quando já está sendo iluminado, mas a luz igual à lua, à noite. Quando não tem luz, nossa missão, quando está no meio da escuridão, é refletir a luz divina e trazer mais paz e mais espiritualidade para esse mundo. Pessoal, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Espero vocês na nossa próxima aula.